partir de agora, você ouve o Evangelho do Dia com Padre Adriano. Meus irmãos, minhas irmãs, meu abraço. Mais uma vez nos encontramos, como todos os dias, meditar o Evangelho de hoje. Hoje a Igreja nos convida a meditar o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje nós somos chamados a perceber essas duas interrogações feitas por Jesus aos seus discípulos. Primeiramente, Jesus os interroga para saber o que os homens dizem a respeito dele, o que as outras pessoas têm falado a respeito do Mestre. Depois, Jesus os interroga a respeito deles próprios, o que eles dizem de Jesus. Essas duas perguntas devem tocar os nossos corações hoje. O que os homens, o que as pessoas, o que a sociedade pensa e diz de Jesus no nosso tempo, para que nós possamos comparar, para que nós possamos colocar frente a frente aquilo que nós achamos, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós anunciamos de Jesus Cristo. Para que isso? Para que nós não sejamos, meus irmãos e minhas irmãs, como dizem no ditado popular, nas rodas de conversa, aquela que Maria que vai com as outras, aquilo que a sociedade acha e diz de Jesus. Dizem tantas coisas de Jesus, mas o que é que eu sei, creio e anuncio de Jesus Cristo? Por que eu preciso responder isso? Porque aquilo que você sabe, aquilo que você crê, aquilo que você anuncia é aquilo que você deve viver. É aquilo que você deve viver e pôr em prática. Quem é Jesus para você? Independente do que as outras pessoas dizem, independente do que as outras pessoas pensam, quem é Jesus para você? Como é importante que nós possamos responder essa pergunta fundamental: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus na minha vida? Por quê? Porque é esse Jesus que eu creio, esse Jesus que eu anuncio, é esse Jesus que eu devo procurar imitar e viver no meu dia a dia. Por isso Jesus nos põe aos seus discípulos, mas hoje a cada um de nós, essa pergunta fundamental. Vamos então, meus irmãos e minhas irmãs, acolher as 3 sementes, as sementes que nos iluminam na meditação de hoje. A primeira semente, o versículo que nós vamos meditar, é exatamente o versículo no qual Jesus põe esta pergunta fundamental. Versículo 29, então perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Qual seria a sua resposta se Jesus diante de você fizesse essa pergunta: quem sou eu para você? A palavra de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é fé. Peçamos ao Senhor que aumente a nossa fé a cada dia. Essa deve ser a nossa oração durante o dia de hoje. E a pergunta, a terceira semente, vamos então repetir a pergunta fundamental de Jesus: quem é Jesus para você? E esse Jesus que você crê, que você anuncia,
Você procura imitar? Você procura viver no seu dia a dia? Meus irmãos e minhas irmãs, todos vocês um forte abraço. Que o Senhor nos sustente em nossa caminhada, que o Senhor nos fortaleça com a sua graça a cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouviu o Evangelho do Dia com Padre Adriano.